Gratidão a Deus mesmo por tudo. Queridos, nessa noite nós vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Queria convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 39. Eu estou na comunidade Atos? Estou? Mas aqui não é proibido dar glória a Deus, aleluia. Vocês estão muito quietinhos, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 39 ao 52. Diz assim: todos encontraram? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria. Você pode repetir comigo? Sabedoria, em estatura, e a graça para com Deus e com os homens. Amém, queridos? Você pode adorar o Senhor por um instante? Te adoramos, Jesus, neste lugar, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Ensina-nos, ó Senhor. Ensina-nos, ó Senhor. Que me visite e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Que me visita e faz de mim o Teu altar.
há vida, não há vida em nós. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Nem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Quem chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado à mesa. O Senhor tem nos colocado à mesa para sentar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse amor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ai, que vontade de ficar, né, irmão? Só. Aleluia. Algumas vezes eu me lembro que nesses anos eu já ministrei alguma palavra, como o título era "Para você, quem é Jesus?". Mas hoje eu não quero fazer essa pergunta para mim e para você, quem é Jesus. Hoje eu quero falar de Jesus. Porque o que as pessoas acham de Jesus pode interferir no ambiente em que elas se encontram. A palavra de Deus diz que Jesus esteve em alguns lugares que não aconteceram nada. Mas por não acontecer nada, não mudou quem Ele é.
por não acontecer nada, não muda a essência dele, de quem é, o poder que ele tem, como ele se manifesta. A gente apenas falar quem é Jesus na nossa vida, vai apenas nos inserir num lugar de sobrenatural, num lugar onde ele nos leva para ter intimidade com ele, e a nossa honra para com ele vai nos levar em lugares do sobrenatural, vai nos levar em lugares de nós acessarmos milagres, de nós sermos transformados. Mas, se eu e você tomarmos uma decisão de não crer nele, não caminhar com ele, não entregar a nossa vida totalmente para ele, não vai mudar nada de quem ele é. Ele continua sendo o mesmo, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então apenas o lucro está em quem crer nele, quem segue com ele. Porque Jesus e a igreja de Jesus não ganha por cabeça, não ganha por pessoas que se declinam diante dele. A igreja não está atrás de seguidores, mas a igreja e Jesus está atrás de discípulos. E aqui nós precisamos entender quem ele é, porque senão a gente vai sempre querer seguir a Jesus, e na verdade nós não precisamos seguir a Jesus, nós precisamos sermos discipulados por ele e pela sua palavra. Porque multidões já serviram a Jesus. Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou e matou a fome de milhares de pessoas, e eles vinham de novo, e Jesus não era enganado, porque Jesus sabia o coração de cada um, e Jesus falava na cara deles, falava assim: eu sei porque vocês estão aqui porque ontem vocês comeram pão, mas muitos de vocês estão longe de mim, porque vocês são apenas seguidores. Mas Jesus, ele sempre esteve procurando discípulos que abandonam tudo para servir a ele, porque ele é o rei eternamente. E esse texto que nós lemos aqui de Jesus, fala que ele tinha 12 anos, Jesus ele estava indo para a festa ali no templo, e Jesus está ali conversando com os doutores da lei daquela época dentro do templo. Jesus estava questionando, Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E esse texto que nós lemos diz que Jesus ele estava em pleno desenvolvimento, porque Jesus ele não muda, mas Jesus ele se transforma de acordo com o tempo, de acordo com a estação que nós estamos. O poder dele não é diminuído, o poder dele não é aniquilado, mas Jesus, aqui a palavra de Deus diz que ele crescia, ele se desenvolvia em sabedoria e em conhecimento. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, que foi a primeira aparição pública de Jesus. Quando Jesus entra ali no templo e ele começa a questionar os seguidores de Deus, os religiosos da época. Jesus ele começa a dizer para aquelas pessoas e começa a questionar elas. Então ali já estava começando a acontecer na frente dos olhos deles, os religiosos daquela época, estava começando a acontecer o cumprimento da palavra de Deus, porque quando o homem caiu, Deus trouxe uma revelação e disse que o homem, o filho da mulher que ia nascer, ia pisar na cabeça da serpente. A serpente que tinha derrubado o homem, ia levantar um filho da mulher que ia pisar na cabeça da serpente. Por isso eu convido você, querido, a entrar nesse lugar e saber quem é Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade para pisar na cabeça da serpente, para pisar na cabeça daquilo que aflige a nossa vida, que quer te derrubar. Aquilo que quer nos parar, foi dada autoridade, e Jesus deu essa autoridade para a igreja é eu e você, e a igreja recebeu essa autoridade de nós cumprirmos a palavra de Jesus, que Jesus recebeu essa autoridade de pisar na cabeça da serpente. Então eu não conheço a sua história, eu não sei o que você está passando esses dias, mas eu sei de uma coisa, pela palavra de Deus, eu declaro sobre a sua vida, que é tempo de você se levantar, é tempo de você se colocar de pé e começar a pisar em cima daquilo que está fazendo você parar.
Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele está se movendo aqui nesse lugar, e Ele vai levantar pessoas aqui com autoridade, pelo nome de Jesus, e as pessoas vão olhar para você, e vai dizer, essa pessoa está sendo obedecida por demônios, por entidades, por lugares. Sim, é você mesmo, o seu coração está queimando nesse lugar, nessa hora, porque há uma autoridade da palavra de Deus, e a serpente que tem se levantado na sua casa, ela vai cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma unção de autoridade sobre esse lugar. Eu não sei o que estava derrubando você, eu não sei o que estava parando você, mas Jesus tem poder e autoridade. Ele tem poder e autoridade sobre a sua vida. Dê uma olhada, dê uma encarada bem forte assim na pessoa que está do seu lado. Não dê sorrindo não, olha para ela e diz assim, você tem autoridade. Você tem autoridade dos céus, você tem autoridade. Então é tempo de você se levantar. É tempo de você se levantar. Eu sinto Deus levantando muitas pessoas aqui, irmãos. Deus vai te levantar nesse tempo, escute bem o que eu estou dizendo para você. Deus vai te levantar nesse tempo. Deus vai levantar ministérios caídos. Deus vai levantar pessoas que tinham um chamado de Deus e estava esse chamado congelado. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está colocando você dentro do micro-ondas. Querido, vai ser rápido aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Uma história de derrota, de luto. Uma história onde a serpente aparece, mas agora vai aparecer o sangue de Jesus, o poder e autoridade sobre a sua vida. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que estão queimando por dentro, e você sabe que o Espírito de Deus está pegando você por dentro nessa noite. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, em João 1:1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? É Jesus. Ele criou todas as coisas. Ele é a luz. Nada sem Ele foi criado. E o apóstolo Paulo pega carona aqui também, e ele fala em Romanos 11:36, ele diz, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Queridos, nós temos que nos apropriar desse nome de Jesus, esse nome poderoso, porque Ele fez todas as coisas, e Ele não parou de fazer até hoje. Há uma mentira do diabo que ele parou de fazer coisas da sua vida, que Ele não te ama. Não, Jesus, Ele te ama. Jesus está fazendo obras na sua vida. Ele ainda está escrevendo uma história ao meu respeito e ao seu respeito. Sabe, às vezes a gente recebe um papel, a gente recebe alguma coisa, e a gente olha aquilo e fala assim, acabou, agora não tem saída, agora não tem mais para onde eu me mover, agora eu estou paralisado. E eu quero declarar sobre a sua vida, você que se sente paralisado, eu quero dizer algo para você. Deus nessa noite, Ele começa a dizer para você, Ele rasga esse papel, Ele rasga essa sentença, para dizer para você, ei, eu criei todas as coisas no começo, eu estou criando, e ainda eu vou criar coisas maiores ainda. Eu vou escrever novas histórias. Tem muita mentira aqui nessa noite que o Senhor está rasgando. Muitas mentiras que foram ditas ao meu respeito e ao seu respeito, elas não prosperarão. Diga para o seu irmão aí, não vai prosperar. Não vai prosperar o que ouviu. Não vai prosperar aquilo que o diabo está falando no seu ouvido, no seu coração. Não vai prosperar. Porque Ele está fazendo coisas novas, não vai prosperar.
Irmãos, eu vejo uma unção de autoridade nesse lugar, de Deus abrindo portas que estavam fechadas, Deus mudando circunstâncias, Deus mudando situações, queridos. Por quê? Porque Jesus crescia em sabedoria, em graça diante dos homens. Sabe o que vai acontecer, irmão? Vai crescer. Se eu fosse você, abrir os braços, até cutucava o seu irmão aí, porque vai crescer, vai expandir, queridos. Aquilo que Deus tem com você não é coisa pequena, é coisa grande dos céus, porque ela não vai parar, ela está se movimentando, ela está transformando. Mas fechou, mas foi embora, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Não tem problema nenhum, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus está crescendo, Jesus está transformando, Ele está escrevendo uma nova história, Ele está escrevendo, Ele está mudando circunstâncias. O problema meu e de muitas pessoas é que a gente olha muito para a aparência. A gente olha muito para a aparência. Mas Isaías 53, 1 diz assim, profetizando sobre Jesus: quem deu crédito à nossa pregação? Ele era um menino, né, pastora? Estava no meio dos doutores ali, letrados. Ele era um menino. O que ele falava, as pessoas se admiravam, mas não dava crédito. Falava, é um menino. É um menino. O que o menino sabe? Nós somos doutores, nós conhecemos a lei, nós conhecemos Yahvé, nós sabemos as 613 leis, nós sabemos de tudo. O menino, olha, interessante, ele até conhece alguma coisa, mas nós somos doutores. E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aparência. Jesus não tinha aparência nenhuma. As pessoas olhavam para Ele, falavam, isso aí tem aparência de trabalhador. Tem aparência de trabalhador. Ele, Messias, não, o nosso Messias, Ele vai nos libertar de Roma. Não, o nosso Messias, Ele vai colocar a nossa servidão por terra, e nós vamos ser reis, e nós vamos sair por cima, e nós vamos dominar. Mas Jesus quebra todos os paradigmas. Sabe, queridos, se tem uma coisa nesses dias que Jesus tem quebrado na minha vida, são os paradigmas que nós criamos. A gente começa a criar algumas religiosidades, a gente começa a criar alguns formatos. E esses dias, conversando com um pastor, ele disse assim para mim, ele falou assim, sabe, pastor, cada fase da nossa vida nós nos relacionamos de uma maneira com Jesus. E eu disse, uau, porque agora eu cheguei nos 60 e tem coisas, parece que não encaixa mais na minha idade. E ele falou assim, pastor, isso é normal. Uma criança, até os 7, 9 anos, ela tem um relacionamento com Deus, como que ela brinca com Deus. Por isso que a gente vê alguns vídeos, as crianças conversando com Deus, andando de bicicleta, jogando bola, brincando, de esconde-esconde. Mas chega uma hora que a gente cresce. Por que a gente cresce? Aí a gente não olha mais Deus como nos relacionar numa intimidade, de brincar, de ser íntimo dEle, e a gente começa a se distanciar da vida dEle. Mas chega uma hora na nossa vida que Jesus ele vai crescendo em sabedoria, em graça diante dos homens, e nós vamos entendendo uma coisa, Ele é muito simples de se relacionar com Ele, porque a única coisa que Ele quer é o meu e o seu coração. Eu posso ficar 5 horas orando por dia, e Ele não ter o meu coração, e eu me tornar daquilo como uma reza, eu tornar aquilo como algo religioso. Mas tem gente que pode orar meia hora, sei lá, 1 hora, ela tem um tempo com Deus, e ser uma entrega tão intensa, porque o relacionamento com Deus não é pela quantidade de horas, mas é pela quantidade de renúncia que nós fazemos. Eu não sei você,
eu tenho que orar muito, porque eu tenho dificuldade de começar a me dobrar perante Deus e renunciar à minha carne, porque quando eu me dobro para orar, eu começo a pensar as preocupações, vem as preocupações, as decisões, começa a vir tantas coisas, então eu perco mais tempo me desligando das coisas aqui da terra do que com Ele, e Ele quer mudar a minha história, Ele está me chamando para um novo nível de relacionamento com Ele, porque Ele cresceu em graça e sabedoria, e eu tenho que entender isso. Mas a minha carne é terrível, porque a minha carne milita contra o Espírito. É só eu que vivo isso, irmãos? Amém, tem uns dois aqui, aleluia, mais dois aqui. É difícil, irmãos. Como que eu gostaria, né, de dobrar o joelho e já labachuri, calabanara, chutar tudo. Mas é uma luta, irmãos. É uma luta entre a carne e o Espírito, há uma luta. Ela não para constantemente, mas o Senhor quer nos relacionar conosco. Ele pode não ter aparência nenhuma para os homens, mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele era manso e humilde. Ele era manso e humilde. Sabe, humildade, na palavra lá no original, ela tem a ver com serviço. Humildade não é assim, ai, tá bom, sim, sim. Não, irmãos, humildade tem a ver com serviço ao próximo. Pergunta para o seu irmão aí se ele é humilde. Se serve o próximo? Como que está o seu serviço? Humildade é isso. Humildade é a gente não se achar superior aos outros, porque nós temos dificuldade de servir por causa do nosso orgulho, porque a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. Mas Jesus, Ele conta uma parábola, né? Lá em Lucas 18, vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. Jesus conta uma parábola que Ele diz do publicano e do fariseu. Ele diz que os dois estavam orando, e um orava e falava assim, graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual àquele pecador. Mas Jesus fala do publicano, que o publicano veio no templo e ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço estar nesse lugar. Então Jesus diz que a humildade, irmãos, faz parte também daquele que se aquebranta perante Deus. Sabe, sexta-feira, marca aí na sua agenda, toda primeira sexta-feira, às 22 horas, nós vamos orar pela cidade, nas 4 entradas da cidade. Se você quiser, marca aí, primeira sexta de julho, para você vir aqui, para a gente orar pela cidade. E nessa sexta-feira nós fomos orar, fomos em 4 carros, cada um por uma entrada. E quando nós voltamos, já era perto da meia-noite, né? Nós entramos aqui, estávamos lá, e ficou uma equipe aqui orando, intercedendo por nós. E quando nós chegamos aqui, a nossa equipe chegou, estava tudo apagado as luzes aqui, e tinha uma multidão aqui de jovens aqui neste lugar. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam chorando, eles estavam clamando a Deus, eles estavam aqui sentados, deitados aqui, nesse lugar, aqui, ali, eles estavam todos clamando, falando, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabe, queridos, esse lugar de entrar em Deus e dizer, Senhor, nós precisamos de Ti, perdoa os nossos pecados, Senhor. Olha a geração que Deus está levantando, uma geração quebrantada, que sabe de uma coisa, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Mas o problema nosso é o nosso orgulho. E toda santidade sem humildade é religiosidade. Escreva essa frase. Toda santidade sem humildade é religiosidade. Não adianta a gente arrotar uma santidade se a gente não for humilde, se a gente não servir o próximo, se a gente não servir a Deus com humildade, com mansidão no coração.
Sabe, o orgulho é terrível, porque o orgulho, ele tem uma face religiosa. Por quê? Porque o orgulho nasceu no céu. O orgulho pegou Lúcifer, e Lúcifer estava no céu, adorando a Deus. Mas ele deixou aquilo entrar no coração dele, e ele perdeu esse lugar de intimidade com Deus, ele perdeu esse lugar de servir a Deus, porque o orgulho entrou no coração dele. Pode ver, todas as vezes que o orgulho entra no coração de uma pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela para de servir. Nós temos que prestar atenção, porque todas as vezes que a gente parar de servir, é porque nós estamos com uma raiz de orgulho. O orgulho nos tira dos lugares que Deus nos coloca. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você: se você perdeu algum lugar em Deus, porque você deixou uma raiz de orgulho entrar no seu coração, eu estou aqui para dizer para você que esse nome poderoso, esse nome que é Jesus, Ele está aqui nessa noite para restaurar esse lugar, para restaurar o seu coração, para você ter um coração manso e humilde, assim como Ele tinha, de você voltar nesse lugar de servir. É tempo de você voltar no lugar aonde uma raiz de orgulho te tirou. Eu não conheço a sua história, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, Ele conhece o seu coração. E Ele está confrontando você e eu nessa noite. Não pense que quem está aqui falando está ileso. Não, começa aqui primeiro. Porque enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando. Ele está trazendo no meu coração muitas coisas, muitas movimentações, muitas coisas que o Espírito Santo nos choca e fala assim: olha, se você continuar por esse caminho, você vai perder lugares que você entrou em Deus. Você não pode perder os lugares onde Deus te colocou por raiz de orgulho. A Bíblia diz em João 1:29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele é conhecido como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Então João Batista, ele olha para Jesus e ele fala para os seus discípulos, e ele fala assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, porque Jesus, ele veio como Cordeiro. Jesus, ele veio, ele nasceu aqui nessa terra como um Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Só que Deus não quebra nenhum fundamento da sua palavra. Se você for lá em Levítico estudar, todas as vezes que Deus pedia para o povo sacrificar um cordeiro, se fosse na nossa época, eu não poderia pegar um cordeiro e trazer no lugar do sacrifício. Eu não poderia fazer essa amolação. Mas aquele que ia sacrificar um animal, ele levava para o sacerdote. Era o sacerdote que inspecionava o cordeiro, para ver se o cordeiro era puro, se o cordeiro não tinha defeito. Então o sacerdote é que dava o aval se aquele cordeiro estava pronto para ser morto, para ser sacrificado. E como Deus não quebra nenhum dos seus princípios, Jesus então, ele está passando. Jesus então sabe que está chegando o tempo de levantar o ministério dele, de começar o ministério dele. Então Jesus está passando para ser batizado, e João olha para ele e diz: eis é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque João Batista era filho de sacerdote. Então existia ali sobre a vida de João Batista um sacerdócio real sobre a vida dele. Então é testificado no céu e na terra, porque João Batista veio preparar o caminho do Senhor. O que ele veio fazer? Ele veio testificar que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Ele poderia morrer por mim e por você, e pagar todos os nossos pecados. Agora eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, por que tem pecado que está assolando a sua vida? Se hoje você confessar Jesus, pedir perdão pelos seus pecados através desse nome, o seu pecado é perdoado, porque Jesus foi declarado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E você acha que Jesus não pode te perdoar o seu pecado? Ele pode perdoar o seu pecado. Só que tem pessoas aqui nessa noite que estão dizendo:
o meu pecado é grave, nem eu me perdoo, quanto mais Deus perdoa isso. E eu estou aqui para dizer para você, Jesus tem todo o poder para perdoar o seu pecado. Jesus, Ele pode e Ele vai perdoar todos os seus pecados, porque na cruz do Calvário, Ele testificou que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só depois que é declarado que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus começa o ministério dele. Sabe por quê? Eu não sabia disso, o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar essa madrugada sobre isso. Sabe, nós muitas vezes temos o ministério como algo de glamour. Nossa, como que eu gostaria de cantar, como que eu gostaria de pregar, como que eu gostaria de fazer isso, para eu me sentir valorizado, isso e aquilo. Não, queridos, ministério no corpo de Cristo não é para se valorizar. A entrega de Jesus na cruz do Calvário começou quando Ele foi declarado, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, o ministério, queridos, não é algo de glamour, o ministério é algo de renúncia, é algo de entrega, o ministério é algo de humildade, é algo de mansidão. Jesus está restaurando a igreja para um lugar de entendimento, irmãos. Jesus está nos levando para um lugar para dizer para você e para mim. Sabe, muitas vezes eu fui chorar para Jesus e fui dizendo, mas estão falando isso de mim, mas não sei o quê. E Ele disse assim, muitas vezes para mim, Ele me puxou minha orelha e falou assim para mim, mas desde quando foi o ministério para você se sentir realizado? O ministério é para você realizar o meu propósito, não para realizar os seus desejos. Escreve isso, o ministério é para realizar os meus propósitos, não os meus desejos, os propósitos de Deus, e não os meus desejos. E aí tem gente que ainda diz assim, não, meu coração fechou, não está me dando mais alegria em fazer isso. Eu quero dizer para você, queridos, ministério nunca foi para trazer alegria para mim e para você. Ministério é um sacrifício vivo que nós ofertamos para o Senhor a cada dia. É um sacrifício de entrega, porque Ele morreu por mim e por você. E o problema é que o diabo nos ilude e fala, não, você tem que ser feliz. Não, você não tem que ser feliz, você tem que cumprir o seu propósito. E doa o que doer, e chore quanto chorar, e jejue quanto jejuar, e as coisas não mudam, e parece que vai apertando mais. Sabe por quê, queridos? Porque o ministério é um sacrifício vivo diante dEle. É como um culto racional, que a gente entrega para Ele. Mas a gente mudou, a gente acha que o culto é para nós. Eu posso confessar para você? Vou me entregar, Kelly. Pastora Kelly. Hoje de manhã cantou um louvor aqui, e eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi esse louvor, eu não gostei. Imagine que eu ouvi do Espírito Santo. Levei 2 chalapadas na cara, assim, pá. Ele falou assim, mas por que você tem que gostar ou não? O louvor não é para você, o louvor é para mim. E a gente quer um bom culto, é verdade ou não é? A gente quer um bom culto para nós. E às vezes um bom culto para nós vai ser uma performance. Eu vou falar a verdade para você. Tem muitos lugares que você vai, Deus não está mais lá, mas tem performance, tem luzes, tem um bom louvor, tem uma boa canção, tem uma boa palavra, tem uma boa performance, mas Ele não está mais lá. Mas eu quero, queridos, a cada dia nós temos que subir nesse altar com reverência a Ele, porque o nome dEle é poderoso. Não se trata de uma performance, mas se trata do nome dEle ser glorificado, do nome dEle ser implantado. Não é uma cultura de uma igreja, mas é a cultura do reino. E muitas vezes a gente fala, eu quero que a minha igreja cresça, que ela expanda. Não, queridos, o que tem que expandir é o reino de Deus. É o reino de Deus que tem que expandir. O resto é consequência, porque tem muita expansão que nos tira do propósito. Tem muitas bênçãos que vêm disfarçadas na nossa vida, que nos roubam do propósito. A gente se perde por causa do propósito. Então é melhor não ter algumas expansões
e a gente ficar no propósito. Então olha bem para o seu irmão aí e fala para ele: fica no propósito. Fica no propósito, Enzo. Olha que benção, irmãos. Meu neto está aqui fazendo solo musical. Oh, meu Deus do céu. Coração do vô. Fica no propósito, irmãos. Fica no propósito. Fica no propósito. A palavra de Deus diz que Jesus veio como cordeiro. Mas Apocalipse 5:5 diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus veio como cordeiro, mas voltará como um leão. Por isso que eu digo para você, irmãos, esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Ele não é mais um cordeiro, ele já foi cordeiro, ele foi crucificado, mas ele desenvolveu. Hoje ele é um leão e ele ruge, e ele está rugindo para a igreja nesse tempo. Ouça a minha voz, porque ele vai desatar os 7 selos. Ele vai desatar, porque o futuro está na mão dele. Ele sabe de todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. Foi criado por ele. E a ceia é um memorial que ele deixou para mim e para você. Você sabia? Eu vou correr aqui. Mas quando o povo estava no deserto, Jesus comeu a ceia com eles. Eles sentaram na mesa e comeram com ele. Aquele povo mesmo desobediente, Deus preparou uma mesa com eles. Eles sentaram na mesa e participaram da mesa com Jesus. A Bíblia diz, como o pastor Marcelo pregou hoje, que o maná vivo caiu do céu. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz também que aonde o povo estava durante aqueles 40 anos, a pedra seguia eles, e eles tocavam na pedra e saía água da pedra. E a pedra é Jesus. Por isso que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, sobre Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. E o mais bonito de tudo é que a palavra de Deus nos diz que tem uma ceia que está sendo preparada para mim e para você. Então eu vejo, irmãos, que a ceia que nós vamos participar daqui a alguns minutos é apenas um memorial, porque a grande ceia da revelação é aquela que está preparada para mim e para você. Quando nós ouvirmos a voz dele que diz: vem e sobe, e ele vai estar preparado à mesa, porque ele diz que ele não vai comer do fruto da vide até que eu e você estejamos lá com ele. Tem um banquete preparado para mim e para você, onde nós vamos sentar frente a frente com Ele. Como vai ser essa ceia, irmãos? Eu não tenho nem noção como vai ser. Eu só vejo que Ele vai estar lá. Eu só vejo que nós vamos estar com Ele. E a Bíblia diz que a gente nem vai precisar perguntar nada, porque só de olhar para Ele, todas as coisas vão fazer sentido. Chegou o tempo na sua vida de muitas coisas começarem a fazer sentido que não estão fazendo hoje. Tem muitas coisas que estão acontecendo nesse tempo que não estão fazendo sentido. Você tem orado e você tem falado: Senhor, não está fazendo sentido isso que eu estou passando. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Está chegando o dia de você saber que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Nada do que Ele faz para mim e para você é sem um significado. A palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo quando a gente perde, mesmo quando a gente é traído, mesmo quando a gente é magoado, irmãos,
tudo vai colaborar para o nosso bem. Tudo vai colaborar para o nosso bem. Os discípulos participaram da ceia e algumas horas depois tudo mudou. Jesus foi preso, daqui a pouco Jesus é morto, Jesus está crucificado, eles têm que fugir, nada faz sentido, mas ao terceiro dia as coisas começaram a fazer sentido. Tinha que ter morte, tinha que ter túmulo para ter ressurreição. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido: tem ressurreição, tem ressurreição. Tudo faz sentido, tudo faz sentido. Quando eu olho para trás da minha história, quando eu olho para trás, para cada momento que eu passei, tudo faz sentido. Quando o Senhor me parou, quando Ele me levou para um lugar, tudo faz sentido. Quando eu fiquei agora 30 dias afastado por uma ordem médica, tudo faz sentido, irmãos, tudo faz sentido. Nada é sem sentido, tudo é com propósito. Tudo é com propósito, porque esse nome tem poder. Há uma palavra de alerta para nós nesse lugar. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, mas são os dias mais perigosos. Os perigosos da gente se movimentar por aquilo que Ele está fazendo e não por aquilo que Ele é. Eu e você somos provados e achamos que a prova é quando a gente não tem, mas na verdade a nossa prova é quando Ele dá. Porque quando Ele dá, Ele prova o meu e o seu coração. Então o deserto do crente não é uma provação. O deserto do crente é uma capacitação. Então declare na vida do seu irmão aí: você está sendo capacitado para coisas grandes, irmão. Você está sendo capacitado para coisas grandes. Quando Jesus preparou a mesa para os seus discípulos, Ele estava capacitando eles para coisas grandes. Ei, você sempre esteve aqui, mas eu vou levar vocês para fora de Israel. Ei, você vai para a Itália, ei, você vai para a Índia, ei, você vai para a Síria, ei, você vai para você vai para aqueles lados lá, eu vou mandar você. Mas quando eles olhavam só para aquela mesa, eles falaram: tudo acabou. Não, era uma capacitação para um enviado de Deus. Há uma capacitação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida para um envio. Para um envio para as nações, querido. Você não sabe o que aconteceu aqui quinta-feira à tarde, irmãos. Veio irmãos aqui da Coreia, dos Estados Unidos, e gravaram aqui um clipe musical aqui dentro com alguns irmãos. Daqui uns dias você vai ver o clipe aqui dentro da comunidade de Atos na Coreia, nos Estados Unidos e nas nações. E sabe do melhor? Se cumpriu o que a palavra de Deus disse, que as nações iam entrar por essa porta. Nós não fomos atrás de ninguém, eles que vieram aqui e falaram: nós queremos gravar um clipe musical aqui. É esse lugar que Deus está nos levando, mas é um lugar de muito cuidado. É um lugar de cuidado, porque se nós perdermos a humildade, nós vamos nos tornar religiosos. Então nessa noite eu quero convidar você a participar da mesa de Jesus, mas é uma mesa com humildade. Uma mesa que entendeu que Jesus vive em mim, e o meu propósito é cumprir o propósito dele na minha vida. E quem é convidado? Quem precisa de Jesus. Eu não sei se você é da igreja A, B, C ou D. Eu não sei se você é batizado ou não. Eu não sei o que você faz. Eu não sei da sua vida. Eu não sei da sua história. Mas eu sei de uma coisa: nós preparamos uma mesa para quem precisa dele, para quem precisa desse nome e fala: Jesus, o Senhor é o meu Messias, o Senhor é o meu Salvador. Sem ti eu não vivo, sem ti eu não faço nada. E vamos fazer algo bonito aqui nessa noite.
Tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de se erguer aí no seu lugar e falar assim: olha, eu nunca declarei Jesus como meu Messias, como meu Salvador, mas nessa noite eu quero declarar. Tem alguém aqui que é corajoso? Fica de pé no seu lugar. Eu não vou chamar você aqui na frente não, é só você se colocar aí no seu lugar. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Tem alguém aqui nessa noite corajoso para dizer: esse nome tem poder e eu entrego a minha vida para Ele? Tem alguém corajoso aqui? Tem alguém aqui para declarar? Esse nome tem poder. Amém. Levantou uma corajosa ali. Vamos aplaudir ao Senhor. Você é corajosa de entregar sua vida para o Messias Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Depois alguém abraça ela lá, da equipe do Integra, abraça ela, pega o nome dela. Tem mais alguém aqui desse lado? Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém corajoso? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder.